E aí, pessoal que está aqui na nossa mentoria, nós vamos continuar falando de quê? De sífilis. Só que agora nós vamos aprofundar, porque nós vamos falar de diagnóstico e tratamento. Imagina aí um mundo de informações que nós temos a respeito desse diagnóstico e desse tratamento. Então, bora lá. Vamos pensar. Quando nós falamos em diagnóstico de sífilis, a primeira coisa, você já sabe, você que estava na aula anterior. Se você não estava, volta o vídeo. Nós estamos falando de uma doença crônica, sistêmica, bacteriana, boa notícia curável, que tem fases clínicas, é uma doença silenciosa, é uma doença perigosa. Então, eu tenho a primária, por onde tudo começa. Nós falamos que tem um cancro, que não tem dor. Geralmente é uma lesão única, indolor, geralmente. Em algumas situações ela pode ser múltipla, como nas pessoas imunodeprimidas, é um exemplo que pode ser usado. Se essa fase for tratada ou não, ela vai desaparecer e vem em que fase secundária. Nessa fase secundária, ela pode ter alguns sintomas inespecíficos, mas pode ter a presença de algumas roséolas, principalmente palma das mãos e planta dos pés. Independente de ser tratada ou não, ela vai fazer a mesma coisa. Ela vai embora. Quando ela volta na fase latente. Nós temos a latente recente e a latente tardia. E essa fase latente é aquela fase silenciosa. É a fase silenciosa da sífilis. E ela vai embora também, mas ela volta. E ela volta em que fase? Na fase terciária, onde existe muito acometimento. Aí eu te pergunto, afinal, quando é que eu vou detectar esse negócio? Como é que eu vou fazer para fazer esse diagnóstico? É isso que eu quero saber, já que o trem é tão complicado desse jeito. Bom, nós sabemos que as fases onde tem maior número de treponema, em que a transmissão acontece mais fácil, é a primária e a secundária por causa da presença de lesões. Porém, você vai diagnosticar mais fácil em que fase? Latente. É onde existe o diagnóstico mais fácil. Quando eu falo em diagnóstico, eu penso nos métodos diretos e nos métodos imunológicos. O método direto, pensa assim, algo bem direto, vou ser bem direta com vocês. É aquela coleta direto da lesão. Existe o cancro, está recheado de treponema e vai acontecer essa coleta direta da lesão. Então, uma coleta direta. Existem os testes imunológicos. Aí nós vamos falar nos testes rápidos, nós vamos falar nos testes de monitoramento. Então, é muito importante essa parte do diagnóstico e do tratamento. Nós vamos falar em penicilina, nós vamos falar em outras escolhas, em que situação não existe outra escolha. Então, não saia desse vídeo, porque aqui você tem muitas questões de prova e eu vou te provar isso. Bora lá? Então, aqui, ó, sífilis, diagnóstico e tratamento. Métodos diagnósticos. Pensa bem, vamos ser direto objetivos? Eu tenho o quê? Exames diretos. Pensa, lesão direta. Lesão direta. E eu tenho os testes imunológicos. Bingo! Isso aqui é o que você precisa entender. Os exames diretos da sífilis são aqueles que se caracterizam pela pesquisa e detecção do treponema em amostras diretamente da lesão. Então, a lesão está aqui, vai vir aqui, vai coletar diretamente. Então, isso aqui ficou muito claro para você. E aqui vem dois tipos de teste bastante usados. Então, assim, bastante não. Eles são citados, mas geralmente eles não são tão usados. Nós temos o exame em campo escuro e a pesquisa direta com material corado. Entre os dois, o mais usado, se for para escolher, vai ser o exame de campo escuro. Ele é um exame bom, é um exame seguro e ele é mais em conta. Então vamos lá. Quando que eu vou usar esses exames? Nas lesões primárias e secundárias. Ah, professora, mas por que que eu vou usar nessas fases? Pensa bem, eu estou falando de um exame que ele é coletado de que forma? Direta, direta na lesão. Então, eu tenho que ter lesão para fazer esse exame. Eu só vou usar um método direto, que é direto da lesão, se eu tiver lesão. Então, você vai pensar em que fase? Primária e secundária. Simples assim, não precisa decorar.
Então, aqui, ó, o exame aqui de campo escuro, eu quero que você entenda que ele tem alta sensibilidade, mas depende muito da experiência de quem vai coletar, geralmente de baixo custo, ó, foi o que eu citei para vocês. A pesquisa direta de material corado, todas as técnicas aqui, ela tem sensibilidade inferior à microscopia de campo escuro, por isso que esse, ele ainda é dos mais escolhidos. Mas vamos entender agora o que despenca em prova, que são os testes imunológicos de sífilis. Esse aqui é o que despenca. Então, aqui geralmente eles são os mais usados na prática clínica. E o que é que ele pesquisa? Ele pesquisa anticorpos na amostra do sangue total, soro ou plasma, tá certo? Então, a busca dele é de anticorpos. Esses testes, eles são divididos em duas classes, treponêmicos e não treponêmicos. E é exatamente aqui que está o bizu das questões quando fala em diagnóstico de sífilis. Você precisa entender o que é um teste treponêmico e não treponêmico. O teste treponêmico, ele positiva primeiro. Quer um exemplo de teste treponêmico para você memorizar de forma bem rápida? Teste rápido. Aquele teste rápido que você utiliza lá na unidade de saúde, ele é um teste treponêmico, ele positiva primeiro. O teste não treponêmico, vamos lá, um exemplo. Ai, as provas adoram. Um exemplo aqui de teste não treponêmico mais utilizado. VDRL. Tô te dando a dica. VDRL. É só ele? Não. Eu tô falando que é o mais usado e ele geralmente é bastante solicitado em provas. Quando que eu vou escolher um teste não treponêmico para monitoramento da sífilis? Porque eu não vou tratar e esquecer. Eu vou monitorar. Eu vou saber exatamente se aquele tratamento ele tá dando certo. E eu só sei se a titulação estiver diminuindo. E o meu teste rápido, o meu teste treponêmico, ele não me dá titulação. O que vai me dar titulação é o teste não treponêmico. Tá vendo aqui a grande diferença é a grande sacada para a sua prova e para a sua prática. Então vamos lá. Vamos falar primeiro dos testes treponêmicos. Eles são testes que vão detectar anticorpos específicos produzidos contra os antígenos do treponema pálido. São os primeiros a se tornarem reagentes, falei para vocês, podendo ser utilizados como primeiro teste ou teste complementar. Em 85% dos casos, o que é que acontece? Vou te falar, não vou nem ler. 85% dos casos, esses testes, eles permanecem positivos para o resto da vida. Aí qual é o problema? Às vezes a pessoa tratou, ela pode ter tratado, o tratamento ele pode ter sido eficaz, mas se ela fizer um teste treponêmico, por exemplo, um teste rápido, ela vai continuar sendo positiva. E você não vai saber se essa pessoa ela é uma pessoa que adquiriu uma nova infecção ou se vai ser uma cicatriz sorológica. Por quê? Porque o teste ele não vai te dar titulação. Então, por que que você vai escolher o teste não treponêmico? Você vai escolher o teste não treponêmico exatamente porque ele vai te dar titulação. Ele vai te mostrar se essa titulação está diminuindo, que é o que vai mostrar a eficácia do tratamento, tá certo? É muito importante que você entenda isso. Tipos de testes treponêmicos. Então, existem vários tipos de testes. O exemplo aqui, o teste rápido, que é bastante utilizado aqui nas unidades de saúde. Eles são práticos, de fácil execução, com leitura aqui no máximo em 30 minutos. Podem ser realizados em amostras de sangue total, colhidas por punção digital ou venosa. Tem vantagem de ser realizado no momento da consulta, possibilitando o quê? Tratamento imediato. Porque se eu consigo fazer esse teste, se eu consigo saber se essa pessoa é portadora de sífilis, lógico que eu estou aqui em busca de um diagnóstico precoce, de um tratamento imediato e principalmente quebrar a cadeia de transmissão. Porque quando eu falo em sífilis, eu não falo somente em tratar a pessoa individualmente, mas existe toda uma cadeia de transmissão ali por trás dela. Então, todas as parcerias sexuais, se for uma pessoa com parcerias sexuais, vai ter que ser. E ou se ela não, ela é casada, só tem um esposo, vai ter que tratar o esposo.
e tentar descobrir se existem parcerias por trás de toda essa história. Porque tem que ter a quebra de transmissão. É por isso que às vezes é tão difícil você eliminar a sífilis por causa dessa dificuldade realmente que você tem em relação às pessoas envolvidas. Testes aqui treponêmicos. Nós temos outros. O teste de hemaglutinação é um exemplo. Nós temos o TPPA. Nós temos aqui o MHTP. Nós temos o FTAABS. Então, nós temos vários tipos. Aqui, o mais usado vai ser o quê? O teste rápido. O mais usado vai ser o teste rápido. Testes não treponêmicos. Quando falar em não treponêmicos, você vai pensar logo de monitoramento. Você vai pensar em monitoramento. Esses testes, eles detectam anticorpos anticardiolipina não específicos para os antígenos do treponema pálido. Permitem que tipo de análise? Quantitativa e qualitativa. E é aqui que está o grande diferencial. Quando eu consigo ter uma avaliação quantitativa e uma avaliação qualitativa, ou seja, eu consigo saber se essa pessoa é positiva e eu consigo saber a titulação dela. Porque o que é que vai me garantir que essa pessoa ela está sendo adequadamente tratada, que essa pessoa ela não foi exposta novamente à queda da titulação. É a minha forma de saber que esse tratamento ele está tendo eficácia. Então, vamos lá. Então, dentre esses... resultado aqui, ó. Olha só a importância aqui desse exemplo. O resultado dos testes reagentes, eles são expressos em títulos. Exemplo, 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8 e etc. Os testes não treponêmicos são utilizados para diagnóstico. O primeiro teste é o teste complementar e também para o monitoramento da resposta ao tratamento e controle de cura. O que ele quer dizer aqui? Você faz primeiro um teste rápido, que ele é um teste o quê? Treponêmico, ele positiva primeiro. Então, a pessoa, ela dá positiva, mas ela vai ter que fazer o não treponêmico, ela vai ter que fazer o VDRL, porque eu vou ter que saber em que titulação ela iniciou o tratamento. Ela iniciou o tratamento aqui com 1 para 64. O que vai ter que ocorrer no decorrer do tratamento? Essa titulação, ela tem que cair. Então, é exatamente isso. Quando ele fala em titulação e quando ele dá esses exemplos, é para que você entenda isso. A queda adequada dos títulos é indicativo de sucesso de tratamento. É muito claro aqui, ó. Os testes não treponêmicos mais utilizados no Brasil, VDRL, RPR e o UCR. Então, você pode fazer uma listinha, ó. VDRL, RPR e UCR. Resultados falsos reagentes, ainda que raros, podem acontecer. Coloquei aqui a título de informação. Não vi nenhuma questão em relação a isso. Então, os anticorpos anticardiolipinas, eles podem estar presentes em outras doenças. Por isso é importante realizar testes treponêmicos e não treponêmicos para definição laboratorial do diagnóstico. Então, sempre casar o teste treponêmico com o não treponêmico. Então, ó, os testes não treponêmicos, por exemplo, VDRL, RPR, eles tornam-se reagentes cerca de 1 a 3 semanas. Então, ó, 1 a 3 semanas após o aparecimento do cancro duro. Se a infecção for detectada nas fases tardias da doença, são esperados títulos baixos nesse teste. Exemplo de título baixo, menor de 1 para 4. Eles podem permanecer aí por meses ou por anos. Pessoas com títulos baixos em testes não treponêmicos, sem registro de tratamento e sem data de infecção conhecida, são consideradas como portadores de sífilis latente tardia, devendo ser tratadas. Por que a gente falou isso? Porque uma titulação baixa, em que ele comprove que teve um diagnóstico anterior
e que ele comprove que fez o tratamento adequado, e que se a titulação for caindo, e que ele ficou com a titulação baixa, isso aí pode ser cicatriz sorológica. Só que a situação aqui nesse momento do manual é de uma pessoa que ela não comprovou nenhum tratamento, ela não comprovou o diagnóstico anterior, então essa pessoa, ela é uma pessoa portadora de sífilis latente tardia, aquela sífilis que passou por todas aquelas fases que nós comentamos, e ela deve ser tratada. Cicatriz sorológica. Então, o que é cicatriz sorológica? E cicatriz, ele fica, né? Vamos pensar assim, cicatriz é uma coisa que fica pro resto da vida. Cicatriz da BCG, a maioria das pessoas leva aí pro resto da vida. Então, o que é a cicatriz sorológica? A cicatriz sorológica é exatamente essa titulação, esses títulos baixos que permanecem aí ao longo da vida dessa pessoa, em que ela comprovou que ela foi adequadamente tratada. Ela comprovou, ela não teve reexposição, ela não teve comportamento de risco, e aqui ela permanece com a titulação baixa, então a pessoa com cicatriz sorológica. Então, acontece quando há persistência de resultados reagentes em testes não treponêmicos após o tratamento adequado. Cuidado que a prova pode mudar esse nome adequado por inadequado. Com registro de queda da prévia da titulação em pelo menos 2 diluições e descartada nova exposição de risco durante o período analisado. Então, bora lá. Então, a cicatriz sorológica acontece exatamente isso. Agora vamos para os métodos diagnósticos da sífilis. Os métodos diagnósticos da sífilis, nós vamos ter aqui, os não treponêmicos, o exemplo que eu dei, o VDRL, o RPR, o Truster, o UCR também é um método que nós podemos aqui citar, que ele é um método aqui não treponêmico. E nós vamos falar também do quê? Nós vamos falar agora dos treponêmicos. Os treponêmicos, nós temos o FTABS, nós temos o ELISA, nós temos o TPHA e nós temos aqui o teste rápido. O diagnóstico de sífilis. Então, o diagnóstico da sífilis, ela vai exigir o quê? Uma correlação entre dados clínicos, resultados laboratoriais, histórico de infecções passadas e investigação de exposição recente. A presença de sinais e sintomas compatíveis com sífilis primária, secundária e terciária favorece a suspeição clínica. A confirmação do diagnóstico é necessária e a solicitação de testes diagnósticos. Então, escolha desses testes. O que é que recomenda o nosso PCDT e ST? O recomendado é que, iniciar a investigação por um teste treponêmico, ou seja, aquele teste que ele vai positivar primeiro. Não podemos esquecer isso. Então, esse teste vai positivar primeiro. Exemplo, teste rápido, FTA, PTHA, EQL. Mas, você vai ter que fazer um teste não treponêmico para você saber a titulação. Se você não souber a titulação aqui, nada feito. Então, você pode escolher um VDRL e você pode escolher um RPR, para que você tenha aqui, o diagnóstico de sífilis confirmado. Então, é só isso? Não. Vou fazer o quê? Vou fazer um intervalozinho básico e eu volto já já com vocês no nosso próximo bloco, para nós falarmos desse diagnóstico, para nós voltarmos a falar desse diagnóstico aqui de sífilis, tá certo? Então, para não ficar um vídeo longo, para que você entenda exatamente o que é teste treponêmico, para que você entenda o que é um teste não treponêmico, a importância do que você vai começar pelo que positiva primeiro. Beleza? Então, é o teste treponêmico. Exemplo, vamos mais rápido, teste rápido. Então, positivou. Eu tenho que saber o que agora? Titulação. Você vai escolher o quê? O não
treponêmico. Esse não treponêmico, você pode escolher de cara o VDRL. Você vai saber a titulação, iniciou o tratamento aqui para 1 para 128, exemplo. O que vai ser? Uma pessoa adequadamente tratada, uma pessoa que está tendo adesão ao tratamento, a pessoa que não está tendo uma reexposição. O que acontece? Essa titulação, ela começa a cair. E é exatamente aqui nessa hora que eu sei a evolução do tratamento. É importante que isso fique muito claro, assim, esse entendimento. E você não precisa decorar de jeito nenhum, você só precisa entender. Fazer um intervalozinho básico, eu volto com vocês no próximo bloco.